Mas a luta política em torno do evento, ela vai se aprofundar, ela não vai esmaecer, ela vai se aprofundar, ela vai se tornar um ponto central da disputa política eleitoral no Brasil, daqui, o ápice durante a Copa do Mundo, e vai seguir até as próprias eleições. Desse ponto de vista, eu acho que nós temos que primeiro dominar os números básicos e os conceitos que orientam o planejamento do governo, até tanto para defender quanto para criticar, quanto é para criticar. Eu, sinceramente, acho que falta informação para os nossos companheiros dos movimentos sociais em relação ao que o governo está fazendo relativo à Copa do Mundo. Eu acho que, pelo contrário, acho que não falta número, falta divulgação e debate de números, porque eu vejo, às vezes, companheiros nossos reproduzir desinformações repassadas por setores dominantes da mídia acriticamente. Porque o que é claro que na minha área, talvez aqui eu digo que seja mais o debate, mas o que eu vejo acontecer? Há uma leitura fácil do que está acontecendo no Brasil em relação à Copa do Mundo. A FIFA é uma entidade corrupta, a FIFA é uma entidade imperialista, digamos assim, chega no país, manda, desmanda, impõe as suas condições. Esse é o recado, né? E o governo se dobra a isso e faz tudo que a FIFA quer. E essa é a imagem da Copa do Mundo. Digamos, a imagem. Né? E é um discurso fácil. Diante dessa imagem, digamos assim, é um espantalho a ser criticado. Você identifica ali um adversário, associa o governo à inépcia ou subordinação a esse adversário, e você tem uma narrativa, para usar esse termo, você tem uma explicação que... Só que uma explicação que não se baseia em fatos ou... Há contradições concretas, essa eu vou me abordar, mas o movimento, o que eles apresentam como exigência da FIFA, imposição da FIFA, em relação ao projeto da Copa do Mundo, não é verdade. Para nós, o essencial do projeto da Copa do Mundo é ele como parte da estruturação de um novo projeto nacional de desenvolvimento, na sua dimensão externa e interna. E, portanto, o grosso dessas decisões aqui foram decisões soberanas do Estado brasileiro. Aonde investir, no que investir, antecipar investimento público, e já anteciparam investimentos em relação a temas que foram temas que explodiram nas manifestações. Mobilidade urbana. Quer dizer, essa decisão de investimento, veja só, dizer que se nós fizéssemos uma apresentação de planejamento do governo brasileiro há 4 anos atrás e apresentássemos outro hoje, sinceramente, esse governo tinha que ser demitido. Nós não estamos em busca de novidade. Nós estamos aqui para realizar um projeto de desenvolvimento. Então, é claro, o que nós estamos colhendo aqui, do ponto de vista de legado e infraestrutura, é fruto do planejamento que se iniciou lá atrás. E é muito importante que ele tenha continuidade. E o impacto da Copa do Mundo, mesmo vai para as Olimpíadas, eu vou falar um pouco, o tema hoje não era Jogos Olímpicos nem Paralímpicos, o tema era a Copa do Mundo. O mesmo vale para os dois. O impacto maior não é setorial. Eu digo para vocês, eu sou de vinculação ao clube no Rio de Janeiro, mas a minha função aqui como coordenador da Copa e dos Jogos Olímpicos pelo governo federal não é uma coordenação setorial da área do esporte. Porque o impacto do evento para o país é setorial na área do esporte, mas muito mais abrangente. Nós estamos disputando um projeto nacional de desenvolvimento. Os empreendimentos aqui da matriz de responsabilidade, só para explicitar isso, eles vieram associados, primeiro, destravar financiamento público, que é o carro-chefe do nosso projeto nacional de desenvolvimento, e tem que ser, destravar os investimentos públicos e tentar contrapor essa tensão que ainda vivemos no Brasil com resquícios do período neoliberal, sobretudo repasse de riqueza na sociedade brasileira por capital financeiro através da dívida pública, sobretudo. Então, esses investimentos, eles vieram associados a novas condições de investimento, duas principais. Eles não são contabilizados para os limites de endividamento dos entes da federação, era uma maneira de driblar o mecanismo de repasse via superávit primário de riqueza da sociedade para o capital financeiro, associado a esse investimento.
E segundo, um regime diferenciado de contratação para tentar superar entraves burocráticos que a nossa parede de Estado, marca de Estado, ainda tem para promover o desenvolvimento. Então, isso é parte de uma disputa maior, né, de estruturação de um novo projeto nacional de desenvolvimento para o país. Então, e em torno dessa questão, há muita incompreensão e desinformação. Por isso que eu acho que esses dados eles não são inócuos. Eles são dados do coração do debate que nós estamos enfrentando. E nós temos que enfrentar, e não podemos enfrentar apenas com discurso, temos que enfrentar com realizações. O que é que nós estamos entregando para o povo brasileiro? Entregando não é de forma paternalista, construindo em termos de projetos de desenvolvimento, com realizações, né? Esse é o debate. O que eu sinto é que no debate público, às vezes, nós ficamos intimidados por essa outra narrativa que é essa. É um evento do capital internacional, um evento da FIFA, que vem aqui e impõe tudo. Não é essa a nossa agenda para a Copa do Mundo. E é isso que eu tentei, em outras palavras, apresentar aqui com os dados aqui que foram apresentados. Do ponto de vista do impacto do futebol, eu até acho o seguinte: nós temos uma agenda de desenvolvimento do esporte nacional, eu nem entrei nela aqui, não daria tempo, que ela é parcialmente potencializada pela Copa do Mundo, que é o tema de hoje, mas tem uma agenda ampla que depois nós podemos tratar, não sei se vai dar tempo hoje, mas relativo aos pontos que foram levantados aqui, de massificação da prática esportiva no país através das escolas e elevação do patamar do nosso esporte de alto rendimento. Os dois estão combinados, e há um conjunto de iniciativas voltadas para esse objetivo, relacionado, quer dizer, à Política Nacional do Esporte e alavancados pela o fato de nós sediarmos os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Então, o que eu proporia é o seguinte, tem pouco tempo, o que eu proporia é o seguinte, que a gente agende esse debate já para as Olimpíadas, sem esse atraso que nós tivemos aqui, que foi apontado aqui para a Copa do Mundo. Porque o que eu acho que aconteceu na Copa do Mundo? Não é que faltou planejamento. Esse debate nós, como coordenadores do grupo executivo da Copa, estamos travando na sociedade há algum tempo. Mas eu estou acolhendo as críticas que foram feitas aqui, sobretudo a comunicação do governo. Eu acho que no governo o que aconteceu? Talvez nós tenhamos, no governo como um todo, nos baseado na seguinte ideia: bom, o povo brasileiro é apaixonado pelo futebol, né? Já há uma adesão quase que natural à Copa do Mundo. Então, nosso desafio é organizativo, porque os setores de oposição e a mídia dizem o seguinte: ó, não tem capacidade de organização, então nós vamos organizar. Houve todo um esforço para organizar. Do ponto de vista organizativo, a Copa das Confederações foi um sucesso, achando que essa organização resolveria a questão, porque a adesão à Copa já viria pela própria adesão ao futebol do povo brasileiro. O que as manifestações de junho mostraram o seguinte: olha, essa abordagem não funcionou assim. Entrou uma outra agenda, né? Então, algo que nós dávamos como certo de debate público, de convencimento, faltou uma ofensiva do governo. Acho que nós ficamos defensivos. E quando surgiu, nós ficamos na defensiva, um pouco sem saber como responder. Então, eu acho que eu concordo com esse diagnóstico que foi feito aqui. Eu sei que há um conjunto de ações que estão sendo tomadas para reverter esse quadro já no núcleo central do governo, e essa própria iniciativa é uma delas. Eu só proponho que nós, então, aprendendo a lição, vamos antecipar isso em relação aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O segundo ponto, eu não sei se eu acho que são tantos pontos que importantes. Eu vou ter que selecionar no que focar. Estou achando que eu vou ter esse ponto, tentar remarcar o próximo, chegar atrasado na reunião das Olimpíadas. Mas eu acho a questão do futebol que aqui nós estamos falando da Copa do Mundo, numa dimensão que é para além da importância setorial do esporte. O futebol é parte da construção da nossa identidade pessoal. Eu até tenho uma tese sobre isso, depois a gente pode discutir mais sociológica, histórica, porque o Brasil, felizmente, se envolveu em poucas guerras, né? Na Europa, a guerra que cria identidade, né? Você monta a fronteira de você para o outro através da guerra. Nós, felizmente, tivemos envolvimento em poucas guerras, né? E consolidamos o perfil da unidade territorial
do país e perante os nossos vizinhos de forma relativamente pacífica, fora a guerra do Paraguai, que foi uma tragédia. No nosso caso, o futebol foi um elemento central de construção de identidade. Então, por que eu estou levantando essa questão? Porque eu acho que as críticas que são aqui levantadas por preocupações em relação à elitização do futebol são absolutamente procedentes. São preocupação do governo e têm que ser transformadas em política pública por parte do governo. Porque qual é a questão? Em primeiro lugar, para deixar claro, não há especificações oriundas da FIFA em relação a como devem ser administrados os estádios, as arenas no país. Não há. Há especificações técnicas, né? Tem que ter visibilidade do campo, tem que ter drenagem do gramado, o gramado tem que ser de qualidade, são esse tipo de especificações técnicas. Como aquele estádio vai ser administrado, se vai ser feita uma concessão para o setor privado, se vai ficar como estádio público, essa é uma decisão de política pública, de gestão. A predominar um movimento através do qual são feitas concessões para grupos privados administrarem os estádios. Esses grupos concessionários têm, na ótica do lucro, uma lógica que é de elitização dos estádios e das arenas. Por quê? Porque eles dizem que o cidadão mais pobre, ele só compra ingresso. E eles querem que haja uma cadeia de agregação de valor para eles, dentro dos estádios, através de múltiplas ações de consumo. Então, do ponto de vista deles, qual é o desafio? É mudar o perfil social do torcedor do estádio. Que seja um torcedor, segundo a linguagem deles, A e B, né, das classes A e B, na linguagem deles. Que o perfil agora, predominantemente, na linguagem deles, é D e E, na linguagem deles. C, D e E. E que isso não... Aqui, hein? A F. O F tem outras leituras. Não é? Violência. Mas qual é a questão de fundo aqui? É o seguinte: eu acho que a agenda de modernização do futebol, ela não pode conviver e aceitar a agenda de elitização do futebol. Eu acho que essa é uma questão que foi tocada aqui, ela é central. Essa é uma agenda para a organização do futebol. Ela não tem de respeito diretamente à Copa do Mundo ou às especificações para os estádios que orientaram a sua aceitação para a sede da Copa do Mundo. Mas essa é uma agenda que eu acho que nós temos, isso é um tema de preocupação do governo, nós temos que ter políticas de combate à elitização da presença nos estádios, garantia de prática de padrões diferenciados de preço de ingresso, medidas de inclusão voltadas para o futebol. Então, essa é uma preocupação fundamental. Foi feita a pergunta aqui em relação ao Bom Senso Futebol Clube. Acho que há toda uma agenda de modernização de reforma do futebol, que eu acho que é uma questão central de política pública. Nesse terreno, há um conjunto de itens levantados pelo Bom Senso Futebol Clube, há um diálogo com o governo, temas importantes levantados por eles. Mas eu diria que ainda o Bom Senso Futebol Clube, nem sei que se os nossos amigos da Federação de Treinadores compõem o Bom Senso. Nós apoiamos. Apoiamos. Mas me parece o seguinte, ele ainda está voltado para uma parcela muito pequena do universo dos profissionais e praticantes do futebol. Porque uma das preocupações centrais é o calendário. Claro que o calendário tem que ser organizado de maneira mais razoável. Mas eu diria que para os profissionais do futebol, o principal problema não é excesso de jogo, é a escassez de jogo. Você tem centenas, milhares, dezenas de milhares de profissionais de futebol que disputam torneios que só duram 2 ou 3 meses. E a pessoa fica sem... É uma agenda mais ampla. Mais ampla. Outro tema dessa agenda, não sei se eu estou aqui falando, mas outro tema dessa agenda, que foi levantado aqui, é como consolidar os nossos clubes. São clubes centenários, como já foi referido aqui, de fortes raízes populares, nacionais. Como viabilizá-los como celeiro de formação de atletas
que não fiquem, digamos assim, dominados por interesses de empresários, de atletas, que os utilizem apenas como vitrine para valorização daquele profissional e venda no mercado. Então, aqui tem uma série de questões envolvidas. A possibilidade de terceirização, de propriedade de terceiros, de atletas. Como disciplinar isso, como regulamentar isso, como viabilizar que o clube não seja destruído dentro dessa ótica que favorece a atuação dos empresários nesse meio. Aqui são temas cruciais de política pública que nós temos que confrontar, mas não são temas, digamos assim, da organização da Copa do Mundo. Só para deixar claro, são temas de política pública absolutamente fundamentais para colocar aqui. Por fim, deixa eu só dizer o seguinte, desculpa, telegraficamente estou falando demais, desculpa, Diogo, se eu estou tentando dialogar com as questões que foram levantadas, mas dois temas. Há um conjunto de temas sociais associados à Copa do Mundo. Entre eles, o que foi levantado, a necessidade de combater o turismo sexual. Aliás, aquele episódio da camisa da Adidas, né? Que não é uma camisa do camelódromo ali da esquina, quer dizer, é a camisa de um patrocinador da Copa do Mundo. Aquilo foi gravíssimo, você me desculpa, aquilo não é uma camisa pirateada, segundo eles ali, usando, foi um patrocinador da Copa do Mundo, fazendo estímulo explícito ao turismo sexual, que é um absurdo aquilo, e tem que ser combatido. Então há um conjunto de temas, né, associados a direitos sociais, direitos humanos, que nós temos que lidar. Agora, nós temos que ter um cuidado, pelo menos nós temos defendido isso, e entendo que a presidente assimilou essa compreensão também e tem encaminhado. Nós não podemos, nós temos que ter algumas mensagens fortes, né, de cunho social associada à Copa. Se nós dispersarmos, nós temos que cuidar de todas, mas se dispersarmos em dezenas de mensagens, nós perdemos, digamos assim, uma mensagem forte. A mensagem forte que surgiu, e eu acho que ela é absolutamente relevante, é uma mensagem forte de combate ao racismo e à discriminação no contexto da Copa do Mundo. Essa, quer dizer, tudo tem que ter política, tudo tem que ser, mas uma mensagem forte de combate ao racismo, porque há manifestações recorrentes de racismo, como nós acabamos de enfrentar aqui, nesses casos mais recentes, Tinga. Então essa ideia, inclusive, foi levada pela própria presidente à ONU, fez parte da reunião dela lá com a direção da FIFA em Zurique, a forte mensagem de combate ao racismo, defesa da paz, quer dizer, a Copa do Mundo e o futebol como um ambiente de congraçamento dos povos e não de culto, motivo, a exacerbação de ódios e preconceitos. Então, só dizer isso. Eu não sei se faltou. Acho que deve ter faltado alguma. Só deixa eu dizer o seguinte. Só telegraficamente. Há um conjunto de planos. Aí, aqui na Copa do Mundo se estruturou uma iniciativa de financiamento público da modernização de estádios e centros de treinamento, para além dos 12 estádios. Nós aproveitamos aqueles estádios públicos que foram candidatos a serem centros de treinamento e seleções na Copa do Mundo. Foi uma forma que nós encontramos de financiar a nacionalização do legado em estrutura de prática esportiva através da Copa do Mundo. No caso dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, é um conjunto de iniciativas. Eu só dou uma manchete aqui. Há um plano chamado Plano Brasil Medalha, que evidentemente tem como objetivo colocar o Brasil entre os primeiros 10 lugares de medalhistas nos Jogos Olímpicos, entre os 5 primeiros nos Jogos Paralímpicos. Mas com um conjunto de ações de ciência e tecnologia, de viabilização de treinamento, infraestrutura, mas com o seguinte desafio: isso não pode ser um pico que nós alcancemos em 2016 no Brasil e que depois já haja um retrocesso para um patamar inferior. Ele tem que ser um patamar de um novo salto no esporte de alto rendimento no país. E isso tem que vir combinado, e há um conjunto de iniciativas nesse sentido, poderíamos debater, numa agenda ousada de massificação da prática esportiva, centrada sobretudo na escola. Há iniciativa já nesse caminho, em conjunto MEC, Ministério do Esporte, com a construção e cobertura de 10 mil quadros nas escolas públicas brasileiras, isso já está sendo alcançado, com a massificação do programa
que eram antigas Olimpíadas Escolares, agora o programa Atleta na Escola, que esse ano já vai atingir 4 milhões de atletas, 4 milhões de participantes, um esforço de massificação. Então, eu estou dando aqui alguns exemplos de iniciativa, mas como nós temos ainda tempo em relação aos Jogos Olímpicos, eu proponho que nós façamos esse debate desde já voltado para os Jogos Olímpicos, para não cairmos no mesmo erro de defensiva ou falta de esclarecimento, debate em torno das políticas públicas que nós cometemos na Copa. Desculpa se eu assim de tempo. O Luiz falou 20 minutos para responder um pouco das questões, para dialogar com elas. Então agora vamos ouvir as considerações, o diálogo do Diogo de Santana. Bom, gente, também são várias questões, muitas muito importantes. Vou tentar ser bastante objetivo. Acho que a primeira fala foi a da Carla do Levante, que depois várias falas na sequência tocaram em assuntos que ela tocou, mas acho que um ponto central do que ela disse é a gente tentar evitar, e acho que tem que ser uma preocupação constante do governo, evitar aquela dicotomia de quem está contra a Copa ou de quem está questionando a Copa também, ou de quem faz qualquer questionamento é alguém que está no campo adversário. Eu acho que isso é bastante importante, acho que o governo tem tido bastante essa humildade de reflexão também e de tentar, obviamente, talvez nos limites, talvez a gente esteja se comunicando mal, mas organizar a Copa também recolhendo as críticas que estão sendo colocadas pela sociedade e transformar a Copa num projeto diferente. Isso é bem importante dizer, gente, porque naquela discussão, especialmente da Lei Geral da Copa, acho que o Luiz colocou que essa narrativa foi importante, né? Mas tem coisas muito importantes lá que foram imposições, vamos dizer assim, girando a página, foram imposições do governo brasileiro. Por exemplo, que Copa do Mundo teve ingresso para beneficiário de um programa social como o Bolsa Família? Geralmente você tem lá os ingressos destinados para dos operários, tem algum ingresso que vai para a comunidade local, onde você tem um estádio. Agora, ingresso para beneficiário de programa social do governo foi uma inovação importante colocada pelo governo brasileiro para que se realizasse a Copa no Brasil. E por aí em diante, eu acho que tem um conjunto de elementos que foram colocados também. Talvez a gente tenha que dialogar melhor. Acho que tem que, de fato, esse problema da comunicação é um problema já detectado e eu acho que tem boas coisas vindo por aí. Talvez, se a gente acertar, acho que a presidenta Dilma está preocupada com isso, acho que boas coisas virão e acho que a gente consegue reverter pelo menos parte, né, dessa insatisfação que foi gerada ou parte desses mitos que foram criados. Mas acho que a Carla também, o fundo político, muito mais que a Copa do Mundo, e aí eu fiz talvez uma fala forte no começo aqui sobre a questão das manifestações, fui direto naquilo que eu achava da tática Black Bloc, enfim. Na verdade, acho que vale a pena também fazer uma reflexão de que, do nosso ponto de vista, a gente também está bem preocupado com o que está acontecendo e está olhando muito para dentro e está vendo como o governo também pode se relacionar melhor com os movimentos, especialmente com os movimentos de juventude. Por que falar isso é importante? Acho que não sei se o Jean está aqui ou se ele já foi embora. O Jean escreveu um texto excelente há algum tempo atrás sobre a questão de como os movimentos de juventude têm se afastado da perspectiva de governo. Eu queria que você soubesse que seu texto foi muito lido e nós estamos extremamente atentos a isso que está acontecendo. Que de fato tem uma parcela da juventude que olha para o governo federal e considera a responsabilidade desse governo, boa parte das mazelas que está acontecendo aí. A questão da segurança pública é um exemplo evidente. Não é competência do governo federal, o governo federal tem competência auxiliar, mas é óbvio que a responsabilidade, né, se a gente tem casos no Brasil de violência policial, encarceramento excessivo, isso cai na conta do poder instituído, isso tem caído na conta do nosso governo. E de fato isso nos preocupa porque tem boa parte, uma parcela importante da juventude brasileira
é uma parcela que quer mais, aqui se usou um termo até interessante, né? A lutador inconsequente, né? Uma parte da juventude que é lutador inconsequente quer muito mais do que o governo tem apresentado em termos de política, e eu acho que isso é bom para nós, isso não é ruim, e de fato a gente está bastante preocupado também com o fato de às vezes não estar conseguindo dialogar direito e de não estar na mesma frequência, vamos dizer assim, que esses movimentos juvenis. Nós não podemos também ficar só chicoteando a si mesmo, porque tem um conjunto de iniciativas muito importantes que anteciparam os movimentos. Eu vou querer dar um exemplo que é da nossa casa lá, o Juventude Viva, inclusive o Ministério do Esporte tem uma participação importante. É um programa que detectou, né, que havia uma diferença enorme entre a mortalidade da juventude negra, né, que era a principal vítima de violência no país, e fez um diálogo profundo com os movimentos de periferia, antecipando várias das questões que a gente está vendo aí, como o rolezinho, segurança pública. Isso a gente não fez agora, depois do rolezinho, ou depois das manifestações. Tinha feito já antes. Óbvio que as coisas têm intensidades diferentes, mas também há um conjunto de preocupações importantes da presidenta Dilma, do governo federal, relacionados a isso. Então, dialogar com a juventude, aproximar e tentar, e principalmente com bastante humildade, olhar para o que a gente tem para avançar, é também uma coisa que a gente tem feito com bastante frequência. Eu queria dedicar o resto da minha fala assim, a falar sobre o que dá para fazer. Porque aqui apareceu algumas vezes, né, como a gente está em cima da Copa, às vezes o debate concordo plenamente, né, a gente podia ter feito debates como esse muito antes, mas, gente, sinceramente, o jogo está sendo jogado agora. Acho que o Luiz tocou um pouco nesse ponto. O Nivaldo fez aqui uma metáfora excelente, então eu vou pegar um pouco a linha do Nivaldo e tentar trabalhar meus argumentos na linha que ele colocou. Se a gente tivesse num jogo de futebol, talvez seja o jogo que a gente estava começando a perder de 2-0. Né? A gente tomou, não conseguiu comunicar de fato os legados. Acho que o Luiz colocou um pouco a interpretação, a forma como o governo vê no que falhou no momento da Copa das Confederações. Mas se você for ver, ali naquele momento que explodiu, a gente conseguiu, primeiro, terminar bem a Copa das Confederações. Alguém aqui ouviu falar de aeroporto na Copa das Confederações? Ninguém ouviu falar de aeroporto. E de alguma maneira, quem foi, especialmente quem foi aos estádios, gente, tem um conjunto também, é óbvio que o estádio tem um problema ou outro, né? O Wagner aqui colocou algumas coisas, mas assim, gente, a diferença entre o que era o Maracanã antes das reformas, o que é o Maracanã hoje, que é óbvio que tem no povo brasileiro também aquele saudosismo, eu adorava ir na geral. Óbvio, às vezes era gostoso ir na geral, não ver o jogo, ficar de pé, isso aqui, para todo mundo gostou de uma vez na vida ir na geral. Eu cheguei aí na geral do Maracanã, né, tem aquele saudosismo na geral. Mas assim, gente, é um legado que vai ficar, que é importante, que é isso que o Luiz falou, é importante que as pessoas possam ir ao estádio. Por exemplo, o estádio do Corinthians é em Itaquera. O estádio do Corinthians não é no Jardim. É no Morumbi. Eu acho que, se a gente for pensar... Aqui se falou no deslocamento que a Olimpíada de Londres fez em direção à periferia. Óbvio que a gente ainda tem periferias mais distantes que Itaquera, mas Itaquera é um bairro importante da periferia de São Paulo, que recebeu um investimento importante e que, do ponto de vista da simbologia, especialmente para quem é corintiano, tem uma simbologia muito forte do estádio do Corinthians estar na Zona Leste. Se perguntarem sobre o legado da Copa para a nação corintiana, eu acho que quando o Corinthians começar a jogar lá e quando a seleção abrir a Copa do Mundo em Itaquera, que é um bairro da periferia de São Paulo, as coisas também, a simbologia do que está sendo colocado, também do ponto de vista de como vai acontecer a Copa, as coisas também começam a se conectar. Porque na Copa das Confederações, gente, também tem uma coisa importante, há muita obra em andamento. A principal obra de mobilidade urbana de Brasília estava em andamento. Então, você vai lá no aeroporto de Brasília hoje, é um monte de tapume e barulho de britadeira, barracão, enfim. Quando tiver a obra pronta, é uma coisa diferente. A mesma coisa a mobilidade urbana, as obras de mobilidade urbana. Boa parte das obras estava programada para ser entregue agora. E vai ser entregue agora.